Boa noite, teleinternautas. Hoje é segunda-feira e depois aí de um time sem aqui vir encontrar com vocês, estamos retornando aqui no mês de maio a todo vapor, trazendo novidades, sempre aí um pouco de cultura e informação sobre saúde, bem-estar, beleza e moda aí para vocês. Eu sou Luiz Fernandes, nós estamos aqui na querida Up TV com o nosso querido Up Vision TV, que toda segunda-feira tá aí. Às vezes a gente reprisa alguns programas anteriores aí para vocês, mas a gente está aqui sempre buscando essa novidade. Obrigado por vocês estarem aí do outro lado, acompanhando a nossa programação, que está recheada aí de bastante informação. Depois de mim tem a doutora Adriane Bramante, falando sobre o direito, as coisas do direito, né, no programa direito.com, e toda a programação aí da Up TV. Às terças-feiras nós temos o querido Leandro Martins falando sobre o esporte. Então acompanhem bastante aí a Up TV, a TV Sem Fronteiras, que tem uma programação recheada de cultura, informação, deixando a gente aí com gostinho de quero mais. E hoje eu trouxe aqui um assunto que nós já trouxemos aí alguns meses aí atrás, mas deu uma boa repercussão. Trouxe aqui os meus amigos, parceiros, a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa modalidade de exercícios que é o CrossFit. Quero já desejar boa noite para eles. Quero convidar vocês para participar lá no nosso chat. Vocês podem mandar as mensagens ao vivo. Nós estamos aqui lá na telinha do portal, onde vocês estão visualizando as imagens. Tem lá um cantinho para vocês deixarem as mensagens. A gente vai responder. Aproveitem, suguem desses dois meninos que sabem tudo sobre essa modalidade que está aí fazendo a cabeça das celebridades. Quero desejar boa noite para o Teco Martins. Teco, obrigado por você estar aqui de novo, falar com a gente, falar com o nosso público aí. E vamos aproveitar. Quero agradecer novamente a sua disposição de estar aqui com a gente. Boa noite. Obrigado, boa noite. É uma alegria estar aqui de novo, estar entre amigos. E a nossa função, a minha e do Rafael, é tentar informar as pessoas, tirar dúvidas, desmistificar alguns conceitos, né, algumas ideias erradas que tem sobre o CrossFit, tentar ajudar as pessoas, né? Essa é a nossa finalidade como treinador. Você trouxe o Rafa junto com você. Boa noite a todos. Espero tirar algumas dúvidas aí da galera e falar um pouco mais dessa modalidade que vem crescendo aí no Brasil. Isso aí. E olha, eu quero já começar com vocês, porque o Teco ele tem uma pegada diferente aí, não fala muito, ele fala sobre saúde, eu achei isso super interessante. Então eu já quero aproveitar, trouxe um vídeo que eu preparei aí para vocês darem uma olhadinha, que vai na linha do pensamento, mais ou menos do raciocínio que o Teco já trouxe aqui pra gente. Desse vídeo, que eu acho que passa uma mensagem muito importante para nós, para as jovens, para todo mundo. Imagem não é tudo. A gente tem que, principalmente com esses editoriais de moda, com toda essa mídia que vai induzindo por uma pegada do corpo perfeito. Será que existe esse corpo perfeito, né? Aquilo que eu acredito, será que realmente é perfeito? Então, acho que eu já quero começar aqui com o Teco falando sobre esse lance da saúde. O corpo, a gente pode malhar, a gente pode deixá-lo um pouco mais bonito, um pouco mais equilibrado, não é isso, Teco? Mas eu achei muito interessante que da última vez que nós conversamos, a sua pegada é a saúde, não é isso? Na verdade, a atividade física ela tem uma abrangência muito maior do que simplesmente deixar o seu corpo bonito. Acho que estética, você mudar o seu corpo e ficar com uma aparência melhor, é consequência da sua dedicação, do seu estilo de vida. Então, eu tento trabalhar a ideia de que você tem que mudar a sua forma de viver. E, por consequência, você vai mudar o seu corpo.
Mas o exercício físico ele tem uma finalidade muito maior. Eu acho que quando você deixa a discussão em relação ao corpo, à estética, você acaba deixando a discussão rasa. E às vezes, muitas vezes as pessoas se perdem nessa obsessão de ficar com o corpo bonito. Não, e a gente acabou de ver que muitas vezes a mídia te mostra uma coisa que não é real, né? Essa modelo era linda, um antes e um depois, que a gente consegue ver claramente, é totalmente manipulado, né? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E eu vou muito no sentido, pessoalmente, de você tentar se alinhar com a sua própria essência, né? Eu percebo até com essa explosão de mídias, né? De mídia digital, principalmente, as pessoas estão muito mais expostas, então eu vejo a maioria das pessoas acabam se afastando muito do que elas são de verdade, né? Então, no nosso trabalho, quando a gente trabalha com atividade física, a gente também tem essa preocupação de tentar trabalhar o teu autoconhecimento, você aprender a se conhecer, respeitar o seu próprio corpo, a sua própria natureza, né? E apagar essa pressão, essa necessidade fútil de você ter um corpo bonito, de repente, para agradar pessoas que nem gostam de você de fato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na mediocridade, né? Esse é a minha maior preocupação como ser humano. E eu passo essa preocupação como treinador também. Ótimo. E Rafa, o que é esse CrossFit? O que é essa modalidade aí que está fazendo sucesso aí na cabeça das celebridades, nas revistas, nas mídias sociais? Bom, essa modalidade vem crescendo cada vez mais no Brasil. Já é uma modalidade antiga, não é uma coisa nova, não é uma novidade que está crescendo aqui, mas a galera vem buscando bastante, principalmente pelos resultados, mas sim pela prática, e isso daí é fundamental, principalmente nesse início de trabalho, pessoa que nunca fez nada, pessoa que já iniciou um projeto, ou uma pessoa que já vem treinando, vê que é uma modalidade diferente, mas com coisas antigas. Isso daí é bacana e é gratificante porque há resultados muito legal. E Teco, você como responsável, né, de lá do trabalho onde você trabalha, como um grande treinador, você ao longo do tempo, você contou um pouquinho dessa história que você foi incorporando, você trouxe informações de várias modalidades físicas, né? Conta pra gente um pouquinho de como foi essa descoberta do CrossFit. Então, na verdade, essa descoberta veio da minha própria prática como praticante de exercício físico e como treinador também. E veio de encontro principalmente quando eu comecei a entender melhor, a estudar o programa, né, o conceito do CrossFit. O CrossFit é um conceito de preparação física. E esse conceito, quando você lê o manual, o guia do treinador do CrossFit, a primeira questão que eles colocam é o que é ser uma pessoa condicionada. Quando eu li isso, eu comecei a entender que estava indo de encontro com o que eu pensava. Então, o conceito de ser fitness, ser bem preparado do CrossFit, ter um bom condicionamento, é você ter um equilíbrio em todas as suas capacidades físicas. E isso acaba dando uma abrangência muito maior ao treinamento físico. Então, o CrossFit ele tem por finalidade desenvolver todas as suas capacidades físicas. De repente você não vai ter o desenvolvimento máximo de uma capacidade, mas você vai conseguir ter um equilíbrio do bom para o ótimo em todas elas. E você ter esse equilíbrio bom para o ótimo em todas as capacidades físicas te dá uma qualidade de vida melhor, transfere para a sua vida e faz com que você encare o teu dia a dia e as adversidades do seu dia a dia de uma forma melhor. Então, esse é o verdadeiro motivo de se treinar. Se a gente olhar historicamente o treinamento, ele começou com finalidade militar. Quando os primeiros registros de treinamento físico eram para desenvolver soldados mais preparados para a guerra, não eram para ter soldados fortões. E depois o treinamento passou a ter uma finalidade mais recreativa. Então, o CrossFit ele traz esse resgate. Qual que é o verdadeiro motivo de se treinar? A gente não treina para ter aquele abdômen tanquinho ou para
poder usar uma camiseta regata com o braço definido. Grandão. A gente treina para poder enfrentar melhor a vida. Enfrentar melhor a vida é desde parar de ter uma dor nas costas, de passar o dia sentado no trabalho, ou se precisar empurrar um carro que não está pegando, ou fazer uma mudança, carregar um peso. Ser mais paciente. Ser mais paciente. Enfim, o CrossFit ele dá essa abrangência muito maior. Então, o que é gratificante também como treinador é você ver a transformação dos alunos quando eles passam a entender melhor o programa. E uma vez que entendem melhor o programa, eles treinam melhor também. E é bem complexo, né? É bem complexo. E bastante, digamos, holístico, né? Isso. O CrossFit ele tem essa globalidade. Então, ele usa como ferramenta de treino fundamentos esportivos. Tá. Então, ele traz do levantamento de peso alguns gestos, da ginástica olímpica, do atletismo. E o treinador ele pode incorporar esses fundamentos da maneira que ele quiser, que ele acredita, que ele quiser montar o programa dele. Então ele pode colocar ciclismo no CrossFit, corrida, natação. Você traz fundamentos esportivos no dia a dia do treinamento. E esses fundamentos, além de desenvolver suas capacidades, deles serem ferramentas para desenvolver suas capacidades físicas, tem também o aspecto de você desenvolver habilidades físicas que você tem ou passar a ter. Então, a gente tem experiências muito interessantes de alunos que não sabem pular corda e depois de 3 meses estão pulando corda super bem, que não sabem fazer uma parada de mão, que é plantar uma bananeira, né? Na linguagem comum. E de repente essa pessoa começa a fazer uma parada de mão, a balançar numa barra. E então acaba tendo um aspecto interessante até que lembra muito a criança que dá os seus primeiros passos. E essa questão, né? da descoberta do próprio corpo, né? Do próprio corpo, de você perceber que com paciência, com continuidade, com treinamento, né? Se você der uma sequência, se você for tolerante, e se você entender que você está lá por um estilo de vida, não por um resultado, não para estar bonito na praia, né? Se você entender tudo isso, você vai conseguir ter seus objetivos. O objetivo também do CrossFit é não aplicar somente a parte física, mas também as capacidades fisiológicas, a pessoa conseguir melhorar sua capacidade física, cardiovascular, melhorar a sua parte motora. Isso daí é o mais gratificante do CrossFit. Você iniciar um trabalho e ver uma pessoa melhorar, que seja um agachamento, que seja um caminhar, já é muito mais gratificante de ver ela esteticamente. Poxa, isso é muito interessante. E eu tive a oportunidade, né, de estar lá com esses dois e treinar com eles. E eu achei interessante, Rafa, que qualquer idade, né? E o mais interessante, eu achei é realmente uma comunidade. As pessoas se respeitam, se cumprimentam, se ajudam. Eu achei isso muito interessante, não é? É muito legal isso daí no CrossFit, que a gente trabalha muito como comunidade. A gente não trabalha como o Teco muito fala. Isso daí é uma comunidade. A gente tem que trabalhar com espírito de equipe, não somente como adversários. O CrossFit ele tem essa energia muito positiva. A gente até brinca muito que é uma energia. Trabalhar na CrossFit, trabalhar na Brado é uma energia muito positiva. Os alunos eles têm uma forma diferente de treinar lá que a gente fica muito satisfeito. Sim. E a questão para qualquer público, é isso? Sim, isso é uma das bandeiras que eu tenho defendido muito. Quando você lê sobre o programa, uma das características do CrossFit é que ele é inclusivo. Então, e a própria CrossFit, a empresa CrossFit, ela tem falado muito sobre isso. Ela até mudou a assinatura da marca dela, né? A primeira assinatura dela tinha uma pegada mais de treinamento físico intenso. Agora ela tem trabalhado muito nesse sentido de melhorar, desenvolver os praticantes. E uma das características do programa é que ele é inclusivo. Você tem módulos do programa para crianças, idosos podem treinar. Na verdade,
é a missão do programa, melhorar a vida da pessoa, não importa o quadro dela. O treinador, dentro da capacidade dele de ser treinador, ele cria adaptações para todo mundo treinar. Então, no nosso box de treinamento, que é a forma como a gente chama a academia, na CrossFit Brado a gente tem alunos para mais de 60 anos e alunos mais novos, com diferentes níveis de capacidade, de coordenação motora. E lá a gente cria adaptações para que essa pessoa se desenvolva. E depois de um tempo treinando, ela consegue atingir. Mas é sim um programa que serve para qualquer um. A gente tenta insistir muito nisso, porque à primeira vista, quem olha fala, eu tenho que ser super preparado para poder fazer parte disso. E na verdade você vai lá para ficar super preparado, né? Para melhorar a tua qualidade de vida, se colocar num status de saúde melhor do que é considerado bom. Faz só um parênteses aí. Aqui tem a pergunta da Inês, ela é de Santo André. Inês, obrigado pela sua participação, e ela pergunta justamente nisso. Para ela iniciar o CrossFit, ela precisa de algum tipo de condicionamento antes, ou ela pode, como sedentária, ir já direto para o CrossFit? Ela deve ir, né? Ela pode ir. Ela tem que ter muito paciência com ela mesma. É natural que no começo ela fique cansada muito rápido, que ela não tenha tanta resistência e de repente precise parar no meio do treino. E a gente vai respeitar essa necessidade fisiológica dela de descanso. E à medida que ela treinar, ela vai se condicionar. Mas ela pode iniciar em qualquer condição física, né? A gente vai criar adaptações. De repente eu não vou pedir para ela pular numa caixa de 50 centímetros. Ela vai dar um salto... Ela vai saltar um risco do chão, na pior das hipóteses, ou dar um salto isolado. E à medida que ela se desenvolve, ela consegue chegar nessa referência, por exemplo, de uma caixa. É ter mais paciência consigo mesmo e insistir no treinamento. O programa, ele não vai te machucar se ele for bem aplicado. Ele não vai te desenvolver tendinite, problemas articulares, se ele for bem aplicado. Então a gente tem que respeitar a individualidade de cada aluno, achar adaptações dentro da aula para cada aluno. Todos treinam, fazem os mesmos exercícios, mas a intensidade ela é equivalente para cada aluno. Então a gente acha adaptações para cada aluno e tenta, e não tem pressa de desenvolver a capacidade. A gente não tem aquela pressão de que você tem que ficar bom daqui a um mês. Tá. Eu sempre falo lá que a gente pensa nos nossos alunos em 5 anos. Sim. Mesmo que eles não fiquem com a gente 5 anos. A gente pode colocar um outro gancho aqui, Marcos de Buenos Aires. Marcos, obrigado pela sua participação. Ele pergunta, olha, tá em espanhol. Vou tentar ler aí para você. Ele pergunta que as aulas são em grupos, que geralmente é assim mesmo, e se realmente é respeitado, e sendo em grupo, é respeitada a individualidade de cada um, ou seja, a preparação de cada um. Acho que é mais ou menos isso que o Teco está falando, né, Rafa? Isso, o trabalho do CrossFit é totalmente desenvolvido em grupo, porém cada um na sua limitação. Você mesmo fez o treino lá no CrossFit e tinha saltos e a gente saltou com uma caixa menor. Então a adaptação é muito mais aproveitável em grupo, onde cada um vai dar um apoio, tem essa energia positiva do trabalho em grupo, que você consiga estimular o próprio aluno a melhorar suas qualidades físicas. E tem mesmo, pessoal, eles ficam lá, vai Luiz, vai, só falta mais um, vai lá, faz isso, tem mesmo. É uma energia super gostosa, eu particularmente gostei bastante. Teco, tem várias perguntas aqui falando sobre a questão cardiovascular, que algumas pessoas comentando que em algumas academias só se preocupa mais com os saltos. Como que você pensa disso? As aulas são iguais sempre ou não? Eu acho... Bom, cada CrossFit afiliada, no meu ponto de vista, ele acaba tendo uma personalidade, uma característica. Então,
Algumas elas acabam baseando os treinamentos mais nos fundamentos de levantamento de peso, outras acabam baseando mais na ginástica olímpica, outras mais no trabalho cardiovascular. A ideia é tentar equilibrar todas as capacidades físicas. Então, você conseguir abordar todas elas e que depois de um tempo, quem pratica conseguir ter esse nível do bom para o ótimo em todas as capacidades. É lógico que o treinador, ele coloca a personalidade dele no trabalho que ele faz. Mas você, na teoria, treinando, você vai ter uma equivalência em todas as capacidades. O que é interessante dentro de academia, porque assim, os exercícios aeróbios longos, eles dão mais sensação de prazer, eles liberam mais endorfina e fisicamente você tem aquela sensação do dever cumprido, né? Quando você fica 1 hora numa esteira, quando você sai para correr, quando você faz uma aula de spinning, você transpira, então te dá aquela sensação de que, nossa, eu treinei, e de repente levantar peso não vai te dar tanto. Apesar que o CrossFit, mesmo modulando a intensidade para cada um, você faz um treinamento com peso que você fala, nossa, é bem mais puxado do que fazer esteira. Posso dar meu depoimento? Pode. No outro dia, eu não conseguia, doía o corpo inteiro. E eu vou falar pra vocês, a gente fez 2 exercícios, eu acho, não foi? Foi 2 exercícios. Gente, é muito interessante como trabalha essa questão do corpo inteiro, né? Eu senti o meu corpo inteiro e fazia tempo. Olha que eu venho fazendo musculação há bastante tempo. Preciso fazer um confessamento. Vanessa Martins, adoro treinar com você. Ela é uma linda, mas eu só consigo treinar na musculação com o personal, porque é algo diferente todo dia. Aquela coisa de rotina, conta até 20, conta até 10, não é comigo. Gostei do CrossFit por conta disso. É, bem legal. Então, e lá você também, a gente acaba trabalhando outros fundamentos que são importantes. Depois de um tempo, quem pratica, que começa a entender os motivos do programa, a lógica dessa montagem, aí você começa a produzir muito mais. A ideia do CrossFit é trabalhar o seu corpo inteiro mesmo. No sentido das suas capacidades e de todos os grupamentos musculares. Não se segmenta músculo no CrossFit. Talvez seja por isso que você tenha tido essa dor no corpo inteiro, porque a gente usa só movimentos funcionais. Esses movimentos, eles têm muito mais relação com os gestos que você faz no dia a dia. Subir numa escada, carregar um peso, empurrar alguma coisa. Tá. A sua rotina colocada num time de treinamento, né? Ele tem muito a ver com gestos naturais, né? Legal. E Rafa, lá no CrossFit eu vi caixotes, corda. O que mais a gente encontra lá no espaço de vocês? No CrossFit, que é diferente das academias comuns? No CrossFit a gente tem bastantes equipamentos, mas querendo ou não, a própria máquina lá no CrossFit somos nós, né? O trabalho funcional ele é muito aplicado no CrossFit. A gente temos barras que é muito usados na nossa CrossFit, no nosso box. O trabalho de levantamento olímpico ele é muito utilizado. A gente faz bastante trabalhos. A gente tem as caixas que a gente chama de box jumps. Temos também os ABD solo, que são os abdômenes para a gente utilizar. É uma pranchinha de abdômen para aumentar um pouquinho o alongamento da lombar. Então, assim, querendo ou não, o nosso trabalho em si é ser o mais funcional possível, os movimentos mais livres possíveis. Então, temos a barra fixa, trabalhos com o próprio corpo. A gente sempre procura ativar essa parte, essa mobilidade articular geral. Então, a gente não utiliza muitas máquinas, não utiliza muito acessórios. O que a gente utiliza é mais movimentos funcionais mesmo. Legal. Olha, a gente tem bastante participação aqui. Quero agradecer aí já de novo vocês a participação. Continuem mandando as perguntinhas e vamos aproveitar que esses meninos sabem do que estão falando. Ó, Vinícius Sampaio. Vinícius, você é de Santos, obrigado aí pela sua participação. E ele pergunta, o CrossFit é ideal para praticantes de outros esportes, como surf, skate e slackline? Acho que é aquela fita, eu acho, né? É aquela fita.
Na verdade, cada vez mais você vê esportistas e atletas usando o programa para se melhorar a condição física e para poder ter mais performance na sua modalidade esportiva. Essa é uma das finalidades do CrossFit. É você melhorar a sua capacidade física e no futuro, quando você tiver uma condição atlética boa, você aplicar sua condição atlética num esporte que você gosta. O que geralmente acontece o inverso, né? Principalmente com os jogadores de futebol de final de semana, né? Às vezes a pessoa vai jogar bola e percebe que está super fora de forma e aí vai para academia. O CrossFit, ele tem uma proposta ao contrário. Você melhora a tua condição física, melhora a tua saúde e quando você atinge um status de, talvez, de condicionamento geral de atleticidade, você pode aplicar, de repente, numa modalidade que você gosta ou que você pratica. Então, no nosso box também tem muitos surfistas, skatistas, lutadores de jiu-jitsu, ciclista, corredores de final de semana, a gente tem aluno que joga paintball e eles sentem a melhora, eles conseguem ter mais desempenho naquela atividade por conta do programa. O programa ele tem se popularizado muito no mundo, até em atletas de alto nível, lutadores do UFC, surfistas profissionais que usam o CrossFit como ferramenta na sua preparação física. Eu sou suspeito para falar, mas o CrossFit realmente ele é muito bom para isso, porque ele melhora muito a tua coordenação motora, ele melhora muito a sua capacidade, a sua potência muscular, a sua resistência nos músculos, a sua capacidade aeróbia. Então você consegue desempenhar melhor uma tarefa física, uma modalidade esportiva, você consegue ter um desempenho melhor, definitivamente. Por ser um programa completo, a gente consegue abrir muito mais o leque, trazendo pessoas que praticava somente uma corrida, começar a fazer um agachamento e melhorar a sua corrida de acordo com os exercícios. E a CrossFit ela tem desenvolvido subprogramas para modalidades. Então, tem programas da CrossFit para jogadores de futebol hoje. Uma coisa mais vinculada, mais específica para aquela modalidade esportiva. É lógico que algumas modalidades esportivas elas têm uma demanda específica para aquele esporte, de acordo com o formato do esporte. De repente tem alguns esportes que precisam desenvolver mais a potência do que a resistência ou do que a capacidade aeróbica. E vice-versa, né? Então o CrossFit ele tem criado braços para assessorar, um jogador de basquete, um jogador de futebol, um surfista, um lutador de MMA. Legal. E Rafa, quantas vezes por semana é o ideal? O nosso programa na CrossFit, a gente monta o trabalho para a pessoa treinar todos os dias. Tem dias que vai ser um treino um pouco mais intenso, porém vai ter dias que vai ser mais tranquilo, entre aspas, né? Tá. Então, assim, o trabalho em si, como a gente faz uma escala onde a gente trabalha ginástica, onde a gente trabalha um trabalho de coordenação, um trabalho de levantamento olímpico, a gente consegue modular a semana onde todos conseguem praticar a semana inteira. É mais complicado até você ganhar um condicionamento físico? Sim. Porém, ele não é um programa onde você... eu só vou fazer 2 vezes por semana CrossFit, no outro dia eu vou fazer natação. Não tem essa necessidade. A necessidade do CrossFit, se você conseguir ir todos os dias, o programa está feito para todos os dias. Você vai conseguir melhorar muito mais sua capacidade geral fazendo todos os dias. Tá. Então não é muito ideal a gente ficar casando com outras atividades. Senão vai ser uma roleta russa na academia. Então ele vai ter aquele efeito de treinar, de movimentar o teu corpo, mas vai ser um pouco aleatório. A gente monta a semana de treino pensando naquele aluno que vai todos os dias. Eu tenho pedido para os alunos tentarem ir pelo menos 4 vezes na semana. Por quê? Porque a gente aborda muitas habilidades ali dentro. Então, habilidades de ginástica olímpica, de levantamento de peso, essas habilidades ela tem uma necessidade de coordenação, de aprendizado. As pessoas elas estão muito acostumadas a treinar em máquinas.
Então, quando você começa a fazer um treino que você precisa do entender melhor o seu corpo, você precisa de mais prática para poder ganhar a coordenação e aí treinar com mais técnica, né? Esse aspecto técnico dos treinos, ele vai acontecer, ele vai ter uma melhora se você tiver prática. Então a gente tem pedido para os alunos tentarem ir pelo menos 4 vezes por semana, e indo todos os dias você segue a lógica da montagem dos treinos. Então, de repente, o treino trabalhou um pouco mais o seu quadril num dia, no outro dia vai trabalhar um pouco mais o desenvolvimento de força dos seus ombros, no outro dia você vai fazer um trabalho mais leve técnico. Ele tem uma sequência lógica. Uma das características dos treinos de CrossFit é que eles são constantemente variados, então você não tem aquela rotina de segunda-feira é meu dia de fazer determinada coisa na academia. Mas apesar de ser variado, ele tem uma lógica científica, ele tem um alicerce que faz o treino ter esse sucesso que tem tido, essa repercussão. Então você, se possível, tentar ir todos os dias ou pelo menos 4 vezes na semana vai te trazer mais benefícios, não só físicos, mas benefícios em coordenação motora, que no meu ponto de vista como treinador, são os benefícios mais importantes a serem trabalhados, principalmente no início. O aspecto da coordenação, do aprendizado técnico. Então é importante treinar todos os dias. Se você ficar muito cansado, você treina 2 dias, dá um intervalo de 1, 3 dias, descansa 1, né? Você vai adaptando o seu corpo. A gente pode ver também, assim, como a gente trabalha muito coordenação motora, a gente vê um ginasta que treinou desde os 5 anos de idade. Começou a treinar desde os 5 anos de idade. Hoje, com 29 anos, ele começou a colher frutos. Então, olha o tempo que ele teve como trabalho motor, trabalho explosivo, trabalho de coordenação. Então, assim, o CrossFit em si, por ser um programa onde é constantemente variado, tem várias modalidades inclusas, a gente precisa ter rotina. Então, não tem como quebrar toda vez uma rotina. Eu vou uma semana assim, outra não. A nossa parte motora, ela é um pouquinho burra, ela exige um pouquinho de pressão. Então, se a gente não consegue desenvolver com tempo e consequência, a gente não consegue uma melhora tão eficiente. E nós, como seres humanos, precisamos de uma rotina, né? A gente pode pegar um gancho aqui, da Pamela, ela de Sapopemba, São Paulo. Pamela, obrigado pela sua participação. E ela pergunta, qual o tempo mínimo por dia necessário para o CrossFit? As aulas têm 1 hora, então de hora em hora tem um treino. Então começa às 6 horas da manhã, vai até 10 horas da noite no nosso box. Então a cada hora começa uma aula nova. Então as pessoas vão treinar 1 hora por dia. Isso é ótimo também. Você consegue de repente ter um impacto igual ou maior do que você está acostumado a ter no seu treinamento em 1 hora por dia. Em 1 hora diária. Naquele dia, a aula das 6 até a aula das 9 é o mesmo treino. É a tarefa do dia. É a tarefa sugerida para aquele dia. Essa aula ela vai ter um aquecimento, ela vai ter um trabalho de mobilidade, vai se trabalhar a técnica dos exercícios abordados naquele dia e você vai fazer a tarefa do dia. Tudo isso vai levar 1 hora. É lógico que a gente já tem hoje alunos que terminam a sua aula e eles entendem que aí entra no que a gente falou anteriormente, eles entendem que precisam praticar um pouco mais um determinado fundamento e às vezes no pós-aula eles ficam lá pulando corda, fazendo uma parada de mão, fazendo um reforço muscular numa determinada musculatura que para aquele aluno precisa ser trabalhada, mas teoricamente as aulas têm 1 hora. O formato é 1 hora diária. Legal. Olha, a gente está com a participação aqui da Renata Gouveia, ela é aqui de Santo André. Renata, obrigado aí também pela sua participação. E ela pergunta, quais os riscos de fazer abdominais em casa e qual dica vocês dão para isso? Eu já sei a resposta, ir lá na Brado, não é? Seria legal. O que você sugere, o Rafa, para ela? Eu acho assim, Renata. Todos os exercícios que a gente vai praticar em casa ou de uma forma individual, a gente acaba sempre
tentando fazer de uma forma positiva. Porém, sempre procurar um profissional da área da educação física, principalmente para auxiliar e aplicar um movimento correto para ela, evitando algumas lesões futuras. No início pode ser que nem tenha essa lesão, mas com continuidade pode gerar uma lesão. Então é super importante a gente procurar um profissional da educação física para conseguir auxiliar. Sempre. A gente, Renata, eu acho que isso é o mais importante, acho que isso serve para todas as áreas que a gente, né, que a gente procura. Sempre procurar um profissional gabaritado, um profissional que você sabe que estudou para aquilo, e a gente tem que dar muita ênfase a isso e ser muito criterioso neste momento. Nós separamos algumas imagens que o Deco mandou pra gente, vai mostrar aí um pouquinho do que é o CrossFit para ilustrar um pouco, e eu quero que vocês vão comentando um pouquinho. Legal. De imagem a imagem. Então, vamos lá? Algumas dessas imagens, ela traz esse aspecto do programa ser inclusivo. Então, nessa foto é o Vicenzo, que é um sobrinho de um aluno e neto de um outro aluno. Então o vô dele, que tem 65 anos, pratica lá, e ele estava lá treinando com a gente. Então você vê que você consegue modular o treino para qualquer pessoa. Isso foi uma atividade externa que a gente fez. Eu também quis trazer essa imagem para trazer esse aspecto do capital humano. Isso é muito forte dentro do CrossFit. As pessoas produzem mais em grupo, e aquele grupo que treina junto acaba virando seus amigos. São eles que te incentivam, e muitas vezes você só vai para academia por causa deles, né? Então esse aspecto é muito forte na CrossFit. É diferente da academia, que a pessoa fica 10 esteiras, todo mundo olhando para a TV e ninguém conversa. Lá não. As pessoas se apoiam, elas se incentivam. Depois de um tempo de prática, você entende que o desenvolvimento do seu colega de treino vai ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Isso é muito importante. Esse é um dos equipamentos. Quando você falou de equipamento, apesar de quando você olha, aparentemente você acha, a academia não tem muita coisa. A CrossFit usa um equipamento de alta performance, barras olímpicas. Essas barras custam caro, porque o desenvolvimento desse material é caro. Isso é um remo ergométrico. Então um remador que a gente vê na Olimpíada, quando ele está indoor, quando ele não vai para regata mesmo, ele treina num remo desse. Esse eu posso dizer que é o melhor remo ergométrico que tem. Tá. Esse é um dos equipamentos que tem lá, e dependendo do dia que você vai, você tem que remar. Essa foto é da minha esposa, quando ela estava grávida do nosso segundo filho, do Joaquim. Também o CrossFit, ele tem estudos e ele tem protocolos para gestantes. Então isso também traz esse aspecto do ser inclusivo. Qualquer um pode treinar, dentro do bom senso do treinador. É muito importante o treinador. Você tem que sentir confiança naquela pessoa que está trabalhando com você. É importante, quando você for visitar, você bater um papo com o treinador, fazer um treino para ver se você se sente à vontade, se sente confiante com aquele treinador. Então dá pra perceber que uma gestante, lógico, uma gravidez de baixo risco, ela tem perfeitamente condições de poder treinar. Legal. A próxima. Tem outra. Essa foto também, ela traz um pouco desse aspecto técnico. Você vê que todos os alunos estão ao redor e eu estou mostrando um dos exercícios. A gente tem até um provérbio muito comum em CrossFit de não treine em máquinas, seja uma. Então, esse provérbio fala um pouco disso, de você usar o seu corpo para desenvolver suas capacidades, né? Não sentar num aparelho que tem aquele curso guiado, que você acaba fazendo um movimento engessado numa máquina, né? Então, nessa foto, você vê que os alunos param, eles aqueceram, fizeram os alongamentos, e eles param para ver os aspectos técnicos do treino. Posicionamento de perna, a pressão do peso do seu corpo numa determinada região do seu pé, o posicionamento, a estabilização da sua coluna, como os seus braços devem se movimentar. Isso é bem interessante. Ele traz um aspecto muito mais
cognitivo, pedagógico para o treino. Perfeito. É trabalhar o corpo com inteligência. É uma outra foto do grupo. Quando você transpira e passa sufoco coletivamente, parece que você... Parece não, é fato. Você enfrenta melhor, né? Você enfrenta melhor as dificuldades em grupo do que sozinho. Uhum. Esse é um trabalho pedagógico de parada de mão. Para caso de um aluno que tenha dificuldade de fazer a parada de mão ao contrário. Então a gente faz esse trabalho pedagógico justamente para dar alicerce físico para no futuro ele conseguir fazer uma parada de mão ao contrário na parede ou até sem a parede. Legal. E eu acho que o mais interessante é esse aspecto realmente de união, né? Das pessoas. Eu acho muito interessante. A força do CrossFit vem das pessoas. Eu brinco assim, apesar da gente ter toda uma estrutura física de equipamentos importados, esses equipamentos são caros. Apesar de a gente ter isso, eu costumo falar lá dentro que a gente não é uma academia de equipamentos de ponta, a gente é uma academia de pessoas de ponta. Máquinas de fazer pessoas. Né? A gente valoriza muito o grupo, a coletividade, a união. Então lá dentro todo mundo sabe o nome de todo mundo. Depois de um tempo sabe a história daquela pessoa. A minha fascinação como treinador não é o fato de trabalhar só com atividade física, é a oportunidade de conviver com pessoas diversas, com histórias de vida, com vivências. E você poder aprender com seus alunos também. E a gente transfere esse aspecto para todo mundo. Então, depois de um tempo, aquele grupo vira o seu grupo. Não é só o grupo que você treina junto, é o grupo que você sai no final de semana. A gente tem casais lá dentro, é bem interessante, é um clima familiar. Legal. Um clima familiar. Legal. E olha, a nossa caixa de mensagens aqui está lotada, mas tem uma pergunta aqui super interessante que eu acho que a gente já até meio que deu uma respondida. É da Tatiane, ela é do Higienópolis. Tatiane, obrigada aí pela sua participação. E ela disse que ela é bailarina. Ela pratica balé há bastante tempo e ficou muito interessada, apesar de achar que ela está com uma boa forma. Está parabenizando o programa, dizendo uma boa noite pra gente, falando que o assunto está muito interessante. Obrigada. Então, eu tenho a minha experiência como ex-atleta, eu praticava jiu-jitsu. E hoje, quando eu faço crossfit, eu lamento não ter conhecido o crossfit quando eu competia jiu-jitsu. Então eu acho que ela como bailarina, se ela pratica o balé, que é uma atividade física muito interessante, a gente tem relatos de atletas de ponta que treinaram balé clássico para desenvolver força, flexibilidade e melhorar o desempenho esportivo. Na Premier League do futebol inglês, as categorias de base, os garotos fazem balé para melhorar o futebol, né? Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. É uma atividade bem com o corpo. A gente tem algumas bailarinas que treinam com a gente também, ex-bailarinas. Eu acho que se ela praticar o CrossFit, ela vai ter até essa sensação que eu tive também. Que eu também. Quando eu pratiquei futebol por muitos anos, hoje eu vejo, se eu tivesse praticado CrossFit, meu futebol renderia muito mais. Não só nessa parte física, mas também nessa parte motora. E vai ajudar ela bastante. Eu também acho. Olha, então tá aí respondido pra você, Tati. Obrigado aí pela sua participação. CrossFit brado aí na sua vida, ok? Olha, a gente já tá quase sendo mandado embora, mas eu separei algumas imagens aí pra vocês. Infelizmente a gente não vai conseguir responder todas as perguntas pra vocês. E eu queria mostrar aí pra vocês, houve uma pesquisa lá no mercado italiano, né, no mercado inglês, na realidade foi uma agência inglesa que fez essa pesquisa. Ela pegou 1.000 homens e 1.000 mulheres e perguntou-se para esses 1.000 homens, para essas 1.000 mulheres, qual corpo que eles achavam que seria o corpo ideal, tanto para um homem, né, para as pessoas do mesmo sexo, quanto para o sexo oposto. E é muito interessante de ver essa pesquisa. Aí nessa primeira imagem, o corpo feminino ideal para as mulheres, como elas gostariam de ser, isso baseado nas celebridades. Olha o que deu aí, o rosto da Cara Delevingne, os seios da Jennifer Aniston,
a barriguinha seca e firme da Gwyneth Paltrow e os cabelos da Duquesa de Cambridge, que é a nossa querida Kate, e as pernas da Ellen MacPherson. E eu acho que essas imagens vão mostrar, essa imagem mostra aí pra gente que esse ideal de beleza que a gente construiu, que a mídia nos ajuda a construir todos os dias, ele é meio paranoico, né? Na próxima imagem vai mostrar aí como que os homens acham que deveria ser o corpo da mulher ideal. Então, de acordo com os homens, elas deveriam ter o rosto da Megan Fox, seios da Kim Kardashian, que é mais volumoso, né, são maiores, a barriguinha da Gisele Keegan, os cabelos da Scarlett Johansson e as pernas da Rosie Huntington Whiteley, que é mais ou menos essa ideia de que os homens fazem do que deveria ser um corpo perfeito para uma mulher. Ou seja, nada a ver com o que da imagem que elas têm com elas mesmas. Na próxima imagem, a gente vai ter o corpo masculino ideal. De acordo com os próprios homens, eles acham que eles deveriam ter. Depois quero até ouvir a opinião aqui dos meninos. O cabelo do Brad Pitt, o rosto do David Beckham, o torso, né, o peito do Ryan Gosling, os bíceps do Hugh Jackman e as pernas do Frank Lampard. E agora a gente vai ver o que as mulheres, na opinião das mulheres, como deveria ser o corpo masculino. Eles deveriam ter o cabelo do Harry Styles, o rosto do Jamie Dornan, o torso, o peito, né, do David Gandhi, e o bíceps do Brad Pitt e as pernas do David Beckham. Então eu acho que essa pesquisa é muito interessante, casa muito com o que a gente está falando aqui, dessa estrutura, né, que as pessoas fazem, dessa imagem ideal, de um corpo ideal, aquele vídeo que nós vimos logo no início também, é muito deturpado, né, tudo é muito construído, mas construído de uma forma acho que muito negativa, acho que a gente é muito imposto, né, a mídia, as novelas, as redes sociais, todo mundo, como todo mundo diz, nas mídias sociais, todo mundo é feliz, né, todo mundo tem o melhor corpo, come a melhor comida, eu queria viver nas mídias sociais, né. Eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco além disso. Acho que o trabalho do nosso programa aqui hoje, quis trazer o Rafa, quis trazer o Teco, que são pessoas sérias, que eu acho que o que eu mais gostei quando conversei com o Teco, principalmente, foi essa coisa que eu estava lá numa aula e ele me mostrando que o mais importante não é a beleza que eu vou mostrar. O meu corpo vai mostrar algumas coisas, mas de acordo com um trabalho. Eu preciso conhecer o meu corpo e acho que foi essa mensagem que nós passamos aqui hoje para vocês. Quero agradecer, Teco, foi mais ou menos isso. Foi ótimo. Quero agradecer vocês, a presença de vocês aqui. O Guilherme vai colocar ali pra gente onde encontrar vocês. Quero que você deixe aí uma última mensagem aí, você e o Rafa, e já agradecidos aí de novo com vocês aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade, é a nossa missão, eu falei isso da outra vez, vou insistir nessa mensagem, é a nossa missão informar e tentar tirar as dúvidas e principalmente tirar essa opressão que as pessoas têm, dessa necessidade de uma aparência, né? Então, eu acho que a gente tem que trazer a ideia de que a atividade física é um conceito muito mais amplo do que as pessoas têm buscado. A gente trabalha, nós somos treinadores de CrossFit certificados e a gente trabalha na CrossFit Brado. Você encontra a CrossFit Brado, tem website, fanpage no Facebook, tem todas as mídias sociais. Eu, como treinador, tenho também a minha fanpage que chama Coach Teco Martins. Nessa fanpage eu compartilho vídeos, textos, também estou em todas essas mídias. A partir dessa fanpage você vai ter acesso a algumas coisas do meu dia a dia como treinador e de algumas ideias que eu compartilho. Pode estar aparecendo lá, coachtecomartins.com.br, apareceu lá para todo mundo. E você, Rafa, obrigado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre CrossFit e atividade física, né? Importante é iniciar um programa e ter uma continuidade. Sendo CrossFit ou não
mas como nosso objetivo, como professores de educação física, incentivar a prática da atividade. Boa noite aí para todos. Legal. Pessoal, agradeço a participação de todos vocês aí. Continuem aí acompanhando a programação da UpTV, a TV Sem Fronteiras. Logo mais aí tem doutora Adriane Bramante com o direito.com, com assuntos super interessantes aí sobre o direito. Logo mais após ela, a Anne falando sobre os sonhos, o mundo encantado aí da Anne, que é super interessante. Continue. Terça-feira, quarta-feira, todos os dias tem aí a programação da UpTV. Na próxima segunda-feira estaremos aqui novamente, nós temos um encontro marcado. E continue aí, tenha uma boa semana. E eu separei uma imagem aí de Feliz Dia das Mães para as nossas queridas. Aí os nossos contatos lá do UpVision, tenho que agradecer, né, o UpVision. E aí uma homenagem ao Dia das Mães, um bom Dia das Mães para todas as queridas aí que são as rainhas da criação. Sem vocês, nenhum de nós estaríamos aqui. Feliz Dia das Mães para todas as nossas mães, né? E até segunda-feira que vem, uma boa semana, tudo de bom, fiquem em paz.